Você já parou para pensar que toda vez que liga a luz de sua casa, você está usando séculos de conhecimento acumulado? Quando você cozinha alguma coisa, quando pega o celular, quando acessa a internet. Tudo isso só existe porque alguém estudou, testou, errou, aprendeu e ensinou. Mas será que a gente realmente valoriza isso? Ou simplesmente aperta o interruptor e segue a vida como se tudo fosse automático? A verdade é que a gente vive cercado por resultado, mas quase nunca para pensar sobre quais foram os processos que tornam esses resultados possíveis. A gente usa, consome, depende, mas raramente reflete sobre a base invisível que sustenta tudo isso. E essa base tem nome, é o conhecimento. E se você gosta de reflexões que vão fazer você enxergar o cotidiano de outro jeito, se inscreve no canal porque aqui a gente sempre vai provocar e trazer esse tipo de pensamento. A ideia não é só mostrar informação, mas mudar de perspectiva. Quando a gente fala sobre a teoria do conhecimento, parece algo acadêmico e complicado, mas não é. A teoria do conhecimento, no fundo, ela tenta responder perguntas simples e profundas ao mesmo tempo. O que é o saber? Como a gente sabe que sabe? Qual a diferença entre opinião, crença e conhecimento? O conhecimento não é só decorar a informação, não é só repetir algo que ouviu, não é só sobre ter opinião forte sobre um assunto. Existem tipos diferentes de conhecimento. Tem o conhecimento prático, como aprender uma arte marcial. O professor ele não te entrega só a teoria, ele transmite técnica, postura, tempo, reação e experiência acumulada. Você aprende errando, repetindo e ajustando. É um saber que passa pelo corpo. Tem o conhecimento teórico-científico, que explica como a eletricidade funciona, como o corpo humano reage a um medicamento, como o avião consegue voar. Esse tipo de conhecimento ele depende da observação, método, teste e validação. E tem o conhecimento social e cultural. A gente aprende convivendo, observando, participando da sociedade. É o jeito de falar, de se comportar, de organizar a vida em grupo. É o que mantém uma sociedade funcionando. Então, percebe que o conhecimento ele não é só uma coisa, ele é múltiplo. É um conhecimento que está espalhado aí tanto na prática, quanto na teoria, quanto na convivência. Exemplos históricos e práticos. Agora pensa comigo, a descoberta do fogo ela não foi só uma chama acesa, foi uma revolução silenciosa. Cozinhar alimentos tornou a comida mais segura e mais fácil de digerir. Impactou também a saúde. Se aquecer permitiu com que a gente sobrevivesse a regiões mais frias. A fogueira reuniu pessoas, criou convivência, criou linguagem, criou narrativa. Um conhecimento aparentemente simples mudou completamente a forma como o ser humano vivia. Depois veio a agricultura. Quando o ser humano aprende a cultivar, ele para de depender apenas do que encontra na natureza. Ele começa a planejar, ele começa a armazenar, ele começa a prever o futuro. Com isso, ele deixa de ser nômade. Ele se fixa em um lugar. Surgem vilas, depois cidades. Surge organização social. Surge divisão de trabalho. Alguém planta, alguém constrói, alguém protege, alguém ensina. Percebe como o conhecimento reorganiza a estrutura da sociedade? Mais tarde, os avanços na medicina aumentam a expectativa de vida. Doenças que antes eram sentenças de morte passam a ser tratáveis. Cirurgias se tornam possíveis, vacinas foram desenvolvidas. A humanidade passou a viver mais tempo. E viver mais tempo significa mais tempo para aprender, para produzir, para ensinar. E hoje, quando você liga a luz da sua casa, usa a sua internet, pega o transporte, toma um remédio, você está usando conhecimento acumulado por gerações. Você está se beneficiando de pessoas que talvez nunca saibam o nome, mas que dedicaram a sua vida a entender um pedaço específico da realidade. Reflexão sobre o impacto do conhecimento. E aqui entra um ponto importante. A vida ela é muito curta para aprender tudo. É impossível dominar música, engenharia, filosofia, medicina, tecnologia ou arte, tudo isso ao mesmo tempo. Não dá, a nossa existência é muito limitada. O nosso tempo é limitado e mesmo que você dedique a vida inteira para estudar, você só vai conhecer uma pequena parte do que existe para ser conhecida. E é justamente por isso que viver em sociedade é tão poderoso. Cada pessoa domina uma parte do conhecimento. Um constrói, outro sabe ensinar, outro sabe curar, outro sabe programar. Outro sabe tocar, outro sabe pesquisar, outro sabe organizar, outro sabe liderar. A sociedade funciona como uma grande rede de saberes interligados. Sozinho você não conseguiria produzir energia elétrica, fabricar um celular, desenvolver um medicamento ou construir uma estrada, e ainda assim plantar a sua própria comida. Mas juntos conseguimos. A especialização existe porque a vida é curta. A divisão de conhecimento existe porque ninguém dá conta de tudo. O conhecimento é a base do conforto que você tem hoje. Ela é a base da liberdade que você vive, ela é a base do progresso que permitiu com que a gente chegasse até aqui. Mas a pergunta que fica é: você só consome conhecimento ou também produz? Você só usa o que foi construído antes de você ou você está construindo algo para alguém que vem depois? Porque toda vez que alguém aprende algo profundamente e transmite isso adiante, a humanidade avança um pouco mais. E eu vou deixar aqui mais uma provocação.
Você aí no seu trabalho é o tipo de pessoa que guarda o conhecimento por medo de perder o emprego, que evita ensinar para não criar concorrência interna, ou você é o tipo de pessoa que compartilha, ensina, ajuda as outras pessoas a se desenvolverem? Entende que quando todo mundo cresce, o ambiente cresce junto. Reter conhecimento por medo é uma postura de escassez. Compartilhar conhecimento é uma postura de construção. Se o mundo que você usa hoje foi construído por pessoas que compartilharam o que sabiam, qual é o tipo de profissional que você quer ser dentro dessa história? Da próxima vez que você for ligar a luz da sua casa, lembre que aquilo não é só energia elétrica. É história, é estudo, é tentativa, é erro, é persistência. É gente que decidiu entender melhor o mundo. Cada conforto que você vive hoje é resultado de alguém que levou o conhecimento a sério. E agora eu quero saber de você. Qual conhecimento que mudou a sua vida de forma mais significativa? Foi algo que você aprendeu na prática? Foi algo que você estudou ou foi algo que alguém te ensinou? Comenta aqui embaixo e se você quiser continuar tendo esse tipo de reflexão, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana a gente vai colocar as ideias em colisão. Eu te vejo no próximo vídeo.